Agora, eu acho interessante o Lars von Trier fazer do início do filme uma chuva de pássaros mortos que caem do céu. E eu acho que isso pode significar duas coisas para o Lars von Trier. A primeira é que a natureza ela é má, ela é cega, é um princípio de desagregação de um mundo que está criando e se decompondo. Então, é uma natureza cega, totalmente indiferente. Então, por isso que, da mesma forma que a natureza faz nascer, a natureza mata, destrói e aniquila. Essa é uma primeira hipótese no meu modo de pensar. Mas acho que há ainda uma segunda hipótese, que é uma hipótese mais sadiana, e lembrar que o Lars von Trier é um leitor do Marquês de Sade, que é a hipótese de que Deus é mau. O Deus de Lars von Trier é um Deus mau, ou seja, um Deus totalmente indiferente a tudo aquilo que acontece. Então, eu trabalharia mais com a primeira hipótese. Porém, eu acho que, por vezes, a segunda hipótese ela se manifesta. Eu não sei se é uma crítica que o Lars von Trier faz ao judaísmo, ao cristianismo, ao Islã, não sei. Ele é um judeu, então ele conhece muito esse ambiente da teologia dos três grandes monoteísmos. Então, por um lado, a gente percebe uma crítica, mas, por outro lado, talvez uma concepção de uma natureza cega, mecânica, indiferente, que da mesma forma que cria, dissolve. Eu não sei como essa cena foi lida por você, que é alguém que estuda teologia, é alguém que tem um bom repertório filosófico, principalmente no Santo Agostinho. Eu gostaria de chamar a atenção nessa cena para a música que está de fundo, né? É a única música que toca o filme inteiro. Então ela toca no início e se repete ao longo do filme em diversos momentos, né? Eu fui atrás para tentar saber que música que era essa. É uma música de Wagner, né? Que é um grande compositor e um homem assim de uma inteligência enorme. Mas para mim tem aqui alguma coisa que não me permite acreditar de que essa colocação dessa música do Wagner aí seja aleatória, né? Tá. O Wagner, na minha cabeça, está sempre muito associado ao Nietzsche. Tá. E para mim, começar já justamente com uma música do Wagner, numa ideia muito trágica, sem possibilidade de fuga, isso para mim me chamou muita atenção, né? Então, não é uma música simplesmente colocada para me botar dentro de um suspense. A ideia não é essa do filme. Pelo menos não me pareceu assim. Me pareceu que ela foi muito bem pensada ao ser colocada ali, justamente como uma apresentação de um trágico, né? Que é esse trágico? E aí eu acredito que vai muito mais nessa segunda linha, desse segundo tipo de pensamento seu, que é uma ideia de uma vida que agora, na verdade, é uma junção dos dois, né? Porque a vida, ela já não tem mais aquele peso mecânico dela. No entanto, aquela liberdade que ela teria sumiu, foi-se embora, né? Ler isso, por exemplo, a partir da fé, da teologia, é uma coisa também muito interessante. Porque a teologia, ela trabalha muito com uma tensão entre a esperança de um futuro, de algo que vai acontecer, escatológico lá diante de uma realidade aqui que é marcada por um sofrimento, que é marcada por uma situação totalmente ruim. Então, o problema da teologia é justamente essa tensão. Como eu manter uma certa esperança diante das dificuldades, diante dos sofrimentos do mundo, né? Esse é um ponto crucial. Então, é interessante que no Lars von Trier a gente nunca deve desconectar aquilo que ele mostra na cena e a musicalidade da cena. Né? Ele sempre vincula, e assim, Wagner, de fato, para o Nietzsche, foi uma expressão do espírito trágico. Né? E aí esse espírito trágico das moiras tecendo o nosso destino, e as moiras são cegas, em um determinado momento elas cortam o fio da vida, e de fato o homem ele
se desmancha, como diz Homero, né? Ele destaca que o homem é uma espécie de folha seca, né? A vida humana é uma folha seca que cai, ou seja, ela é muito frágil. Então, essa fragilidade, eu acho que logo no início do filme, o Lars von Trier ele já apresenta, né, a fragilidade da vida. Né? E, de fato, eu acho que tem uma relação com a musicalidade. A gente sempre tem que estar atento a esses detalhes, que não são detalhes quando se trata de um autor tão completo quanto o Lars von Trier. Agora, é interessante que ainda no prólogo, com essa música de Wagner, aparece a Justine, né, correndo, vestida de noiva, e é interessante que ela tem os pés que estão amarrados, então tem um conjunto ali de cordas, uma rede que parece que impede ela de correr. E é interessante que essa imagem ela está presente na obra do Marquês de Sade. Né? É uma imagem que está presente lá. E então, essa imagem primeiro mostra o desespero da noiva, justamente porque Justine é alguém que parece que está casando, mas não quer casar. Uhum. Então é alguém que está fugindo, né, do casamento, mas tem algumas amarras, ou seja, do casamento ela pode até fugir, como vai fugir, mas do destino é impossível fugir. Então essa cena ela me parece muito sugestiva também para entender esse espírito trágico que está presente, que está contido na obra do Lars von Trier, principalmente nesse filme. Né, eu acho que esse espírito trágico ele se mostra de uma forma muito clara. E logo depois ele mostra uma outra cena que eu acho que é ainda mais marcante, Cauê. E eu acho que pensar isso à luz da teologia, eu acho que você vai conseguir aprofundar ainda melhor isso, mas é a imagem de Claire correndo totalmente desesperada, mas ela não está sozinha, fugindo de um compromisso social. Ela está com seu filho. Então, parece que ela está buscando algum lugar para que ela pudesse proteger o seu filho e a si mesma. E ela não encontra. No meu modo de pensar, é uma das imagens mais marcantes do desespero. Entendido aqui no sentido de falta de esperança. Ou seja, não há para onde correr. Não há para onde correr. Então, para onde correr diante de uma catástrofe tão gritante, ou seja, diante de um planeta gigantesco chamado melancolia, que está em rota de colisão com a Terra? Então, parece que o desespero de uma mãe é sempre muito maior. Eu falo isso porque, à luz da teologia, é muito interessante pensar o silêncio de Maria, por exemplo, diante de uma catástrofe que é o Cristo sendo crucificado. Né? Então, a dor de uma mãe diante de uma situação absurda. Né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco disso. Tem, nessa cena ainda, Andrei, tem uma coisa muito interessante, que ela está com os dois pés afundados até o joelho na lama, né? Então ela está praticamente sem saída. Percebe-se o esforço que ela está fazendo para tentar correr em direção a algo que a ajude, mas que lugar é esse que vai proteger ela e o filho dela se está tudo sendo destruído, né? Então essa é uma cena muito forte mesmo, logo nesse prólogo. E parece que é a ideia de que a melancolia parece que ela dissolve qualquer esperança. Uma das características do melancólico é que ele não tem esperança. Ele vê o mundo nem claro e nem cinza, mas ele vê o mundo escuro. Sim. Né? Esse ponto da esperança é algo que tem sido bem discutido recentemente na teologia e que é algo que é fundamental. Como, diante do sofrimento, a gente pode falar, por exemplo, da ação de Deus. Esse é um paradoxo da fé, especificamente da fé cristã, que poucas as vezes a teologia toca de maneira tão profunda, né? E precisa tocar cada vez mais.
olha-se para um homem crucificado, despojado, sem roupa, todo machucado, todos os amigos dele indo embora, olha-se para aquele homem e fala que a partir dele, Deus vai salvar todos os outros. Que imagem sanguinária é essa de Deus, que apresenta para nós, que é justamente um Deus que quer nos salvar através do sofrimento do próprio Filho, né? Então, talvez essa é uma... Se a gente olha a partir do sofrimento, é uma coisa muito paradoxal, né? Perceber como o sofrimento salva, né? E tem um efeito salvífico. Mas salvífico de quê? No caso da fé cristã, ele salva do pecado, da situação de degeneração. O que eu acho muito interessante nessa cena específica é de que o sofrimento que ela está sentindo, desesperançado, não vai levar ela para lugar nenhum. E aí? E ela tá presa à terra, né? Ela tá, na verdade, não significa que o homem é um ser separado do mundo. O Lars von Trier, quando afunda os calcanhares, né, de Claire, a terra, está dizendo que a terra vai se dissolver e os homens irão se dissolver com a terra. Então, acho que a tua pergunta teológica é como pensar redenção a partir desse quadro tão desesperador. Eu acho que até o Cristo passa por esse dilema, né? Na cruz, quando ele abre os braços e ali se entrega e diz: Pai, por que me abandonaste? Né? Esse sentimento de solidão, esse sentimento de desamparo, eu acho que é algo que o homem de fé ele deveria perpassar. E esse sentimento de desamparo, no meu modo de pensar, a teologia não dá conta. Porque como sistematizar o desamparo? Aí é o limite do logos, é o limite do pensamento. Aí há uma necessidade de uma experiência, de uma vivência, algo que, por exemplo, Santo Agostinho fez, algo que muitos santos fizeram, que é justamente o choque com o mal. O choque com o mal, ele desafia a nossa fé. Eu acho que é esse desafio que você aponta para a teologia contemporânea. Um problema recente da teologia é que consciência que Jesus, a personagem histórica, sem toda aquela imagem mística que a gente forma e colocou ao longo dos tempos ao redor da imagem de Jesus, mas que consciência que Jesus tinha de que a sua missão, a sua pregação, sua atividade o levaria justamente a essa situação de morte. Ver que a agonia de Jesus é muito própria da condição humana, né? Ele está diante da cruz e ele pede por diversas vezes, os evangelhos deixam isso bem claro, de que é o quê? Ele virando e dizendo, por favor, afasta de mim esse tipo de mal, esse tipo de cálice, e aí colocam, mas seja feita a sua vontade. Pois é. Logo depois, um pouco depois ele tenho sede, e aí dão vinagre, né? Então, parece que a experiência que Jesus faz é realmente uma experiência de alguém que se sente totalmente abandonado. Isso é uma coisa que a tradição evangélica puxa daquilo que é conhecido no judaísmo como as figuras do servo sofredor, né? Mais uma vez, volta nesse ponto. Como olhar para um homem machucado, ferido, aquilo salva a vida humana, né? Então esse talvez é o trágico justamente da vida, né? E aí a gente compreende porque eu não consigo falar muito mais sobre Deus, sobre essa possibilidade de redenção para o homem, a gente percebe que a vida não é argumento, né? Talvez puxando de novo aí para o trágico e a relação do trágico e do Nietzsche, o Nietzsche deixa isso muito claro, por exemplo, acho que é na Gaia Ciência, que ele diz, a vida não é argumento, né? A vida é muito maior que isso. Então parece que tem um fundo de todas as coisas que faz com que o homem, numa posição sozinha no mundo, perceba o quê? De que ele realmente se encontra sozinho. Então ele olha para o lado, olha para as criaturas, olha para os animais, olha para o que quer que seja, e não reconhece alguém semelhante a ele. E aí ele percebe as atrocidades que vão acontecendo no dia a dia, e quando ele olha para dentro de si e vê o mal que habita dentro dele, ele percebe que nem ele é tão assim, tão bonzinho, tão capaz de si quanto ele imagina. Isso o Santo Agostinho, por exemplo, ele vai tratar a partir da noção da queda do homem, do pecado, que o homem está numa situação de pecado, numa situação pecaminosa.
Isso se desdobra de muitas maneiras, né? Então, se a gente pensar que a gente está realmente com algo preso às pernas, como a imagem da Justine no início, né? Com algo preso que sempre puxa a gente para trás, essa é uma experiência que eu acredito que é totalmente humana, né? Ou, se me permite uma última coisa, uma linguagem paulina, parece que tem um espinho na carne, né? Alguma coisa que incomoda. E essa coisa que me incomoda é justamente isso. Eu perceber que no fundo, eu não me basto. Pois é, e o Lars von Trier, ele mostra isso, eu não me basto, mas parece que ele não aponta a redenção. Né? Parece que ele tranca a humanidade num quarto escuro e mostra que, olha, viver é conviver com essa escuridão, ou seja, a ausência de redenção. Eu aproveito o gancho, falando de ausência de redenção, para perguntar como você lê uma das primeiras cenas, que talvez seja a cena mais longa do filme, que é o casamento. Que é um casamento meio estranho, né? Que é um casamento que, de fato, não acontece. Porque Justine, ela está se comprometendo com algo que, na verdade, ela não quer, ela não deseja, não se sabe por quê, mas parece que é um acontecimento forçado. Né? Ela se sente mal diante da festa, com os convidados. Queria que você falasse um pouco dessa cena. É uma cena grande no filme, né? E toma praticamente metade do filme é essa cena do casamento. Eu acho que ela por si só não tem uma grande explicação, né? Ela vai fazer muitas relações com cenas posteriores. Mas aquele contexto palaciano todo de que está envolvida, né? É muito interessante, porque a cena começa de dia. E ela entra na escuridão da noite e não sai mais. Parece que o filme não ganha mais tons assim tão coloridos como no início. Então parece que também há uma transformação aqui fotográfica, estética, que vai mostrando que a gente está sendo afunilado e entra cada vez mais num tom, na expressão que você usou, num tom cinza, de sofrimento, e não sabe o que é que vai acontecer. Eu gostaria de destacar dessa cena, tem algumas coisas que eu acho que são muito interessantes. Elas deixam bem claro algumas maneiras das pessoas lidarem, né? Então, algumas personagens são muito clarificadas ali nessa cena do filme. Por exemplo, uma pergunta que ficou na minha cabeça é: o que ela quer perguntar tanto pro pai dela, né? Ela chega num determinado momento da história que ela começa a querer conversar com o pai dela e faz todo um esforço para conversar com o pai dela e o pai dela foge, vai embora, some, né? Então, parece que mostra ali umas relações familiares que são muito complicadas. O pai não conversa com a mãe não acredita em casamento, o pai é um bobalhão, a irmã só tá pensando na organização da festa, o genro tá pensando em quanto vai gastar e ela tá querendo ir ver o cavalo dela. Né? Então, parece que é um conflito de interesses ali muito grande e ela tem algumas cenas assim que são até um pouco contrárias. Por exemplo, ela tá na cena de um casamento, eles acabaram de se casar. E aí tem toda a festa, e é uma festa longa e tudo mais. Na metade da festa ela já não aguenta mais nada. Ela vai pro quarto dela, acontece toda a cena da irmã dela vindo próxima dela, tentando animar ela. Ela volta pra festa e termina a festa, ela vai pro quarto, pra noite de núpcias, e foge. E foge do marido, né? Foge do marido e vai se encontrar com outro rapaz lá, né? Que tá perseguindo ela. Então... me parece que a Justine tá, nesse momento, tá assim, andando em círculos, sem saber o que quer da vida dela, né? Mais uma vez, então, isso é uma experiência humana, né? Sim, é interessante, porque você trouxe aí um panorama dos personagens. Eu queria... o pai dela é um bobo mesmo, e ela tentando conversar com o pai, puxar assunto com o pai. E na verdade, ela não volta o seu olhar para a mãe, mas parece que ela teme esse olhar para a mãe, justamente porque a mãe, me parece, que é alguém que parece com ela.
Por exemplo, ela chega num determinado momento e fala, olha, você não me disse nada, eu estou casando. E ela, meio brava, assim, ela diz assim para ela, ó, se eu tiver que dizer alguma coisa, eu digo o seguinte, abre aspas, sejam felizes enquanto durar. A gente consegue dar áreas de imagina só, no casamento, enquanto durar, seja feliz. A mãe já está dizendo, olha, possivelmente, pelo que eu te conheço, isso não vai durar. Ou seja, a mãe estava certa, conhecendo a natureza da filha. Outro ponto que eu queria chamar a atenção é que ela, quando ela chega ali na porta do castelo e ela vai entrar onde estão os convidados, ela olha para o céu e ela vê a estrela de Antares. E é interessante porque a estrela de Antares é a 16ª estrela mais luminosa no céu noturno. Ela consegue perceber essa estrela e o que significa Antares? É anti-Ares. Ares, na mitologia grega, é o filho de Zeus e Hera e é o deus da guerra. É o deus da guerra, é o deus da violência. Então, o anti-Ares é justamente a estrela da paz. E é justamente essa estrela que ela visualiza. Mas no segundo momento, o que ela percebe é que a luz de Antares, a luz da estrela da paz, olha só, ela é ofuscada pela luz do planeta Melancolia. Então, eu acho isso interessante porque, com isso, o Lars von Trier ele mostra um outro cenário, um cenário de um mundo que começa a desabar. E aí as relações sociais elas desabam, e aí o casamento é uma prova disso. O noivo percebe que o casamento não será duradouro, e aí aparecem os primeiros sintomas da melancolia, ou seja, os sintomas do planeta melancolia que se manifestam, que se mostram no fundo da alma de Justine, o cansaço e a dificuldade de andar. Então, o melancólico, ele se sente cansado. O melancólico, ele sente dificuldade de ter uma perspectiva na vida. Ele sente dificuldade de caminhar. Ou seja, o planeta melancolia, ele está chegando. E quando o planeta melancolia chega, isso nos afeta. Mas aí a gente entra na segunda parte do filme, que é o drama de uma família. É interessante que o Lars von Trier ele não vai mostrar o drama hollywoodiano das cidades inteiras em colapso. Não, ele mostra o drama humano a partir de um foco, que é uma única família. Então eu queria trazer aí alguns personagens que têm uma representatividade muito grande. O primeiro personagem que eu queria destacar é o marido de Claire. O marido de Claire, ele percebe que a sua esposa está preocupada, o nome dele é John, então John percebe que a sua esposa está preocupada, e aí ele diz assim para ela, você precisa acreditar na ciência. Você precisa acreditar na ciência. E é interessante porque ele é alguém que aponta uma luneta para o céu, ele está sempre fazendo cálculos, e ele acredita que o diagnóstico de alguns cientistas é verdadeiro, porque esses cientistas eles dizem que a previsão será que o planeta Morte, que o planeta Melancolia, que está na dança da morte, que vai colidir com a Terra, eles fazendo cálculos, eles acreditam que isso não vai acontecer, que o planeta ele vai passar próximo da Terra, mas não vai se chocar com a Terra. Então isso é interessante, porque o cientista ele parte do pressuposto que a ciência ela é capaz de prever os solavancos da natureza.
poucos, eu acho que É? sentiram. Né? Então, é alguém que a presença, parece contraditório o que eu vou dizer agora, mas ele tem uma crença na ciência. E essa crença na ciência faz com que John se mostre como o otimista, né? O otimista cientista. É interessante que esse espírito, que eu chamaria de um espírito geométrico, científico, positivista de John, tem como contraponto Justine. Porque Justine, ela não tem esse raciocínio matemático, claro, distinto, com causa e efeito, mas parece que ela tem uma sensação, né, uma intuição diante daquilo que ela vê. Então, por exemplo, é interessante que no casamento, ao entrar, as pessoas jogavam uma quantidade de feijão em um pote e elas tentavam acertar quantos feijões tem lá. E aí, ela é justamente a pessoa que acerta. Ela diz que lá tem 678 grãos de feijão. Né? Então, a irmã dela depois diz, mas como você sabia? Né? E ela diz, Justine, eu sei das coisas. Ela discorda totalmente do cunhado, de que no final vai dar tudo certo, e ela diz à sua irmã, né? Justine diz para Claire, só há vida na Terra, e não por muito tempo. Fecha aspas. Então, se John é o paradigma da previsão otimista dos cientistas, por outro lado, Justine é uma cabeça intuitiva e ela funcionaria como uma expressão do caos que impera no mundo. Então, na luta entre o caos e a ciência, para o Lars von Trier, vence o caos. Tem duas cenas que me chamaram muita atenção justamente para mostrar essas duas figuras, né? A primeira cena, e ela se desdobra em diversos momentos do filme. No filme, enquanto está acontecendo a festa do casamento, o John, que é esse genro dela, né? Ele vira diversas vezes e diz que ele gastou muito naquela festa e de que ele alugou, comprou, e naquele lugar tem 18 buracos de golfe, né? No início do filme, uma das cenas, né, naquele prólogo do filme, numa das cenas, aparece a Justine do lado de um buraco de golfe, porque tem aquela plaquinha atrás, e lá está escrito 19. Ou seja, tem um erro aí. Tem um erro aí. Então, me parece aqui que o diretor está desde o início tentando mostrar uma coisa. Na ciência, sempre há espaço para indefinição. Então, por mais que ele afirme desde o início tem 18, tem um 19, que marca a presença diversas vezes dentro do filme. Por outro lado, tem uma cena com a Justine, que você usou a expressão que o John tem um espírito geométrico, né? E a Justine é o espírito de finesse, intuitivo. E acontece exatamente uma cena assim que isso é bem visível. Ela está sentada, revoltada dentro de uma sala, de um escritório, e nesse escritório está aberto diversos livros de arte. Os livros todos que estão abertos ali são obras de arte que são formadas a partir de figuras geométricas. Ela tem um surto ali de revolta, tira todos aqueles livros e coloca no lugar livros que têm uma natureza, que tem uma figura um pouco mais realista, né? Ou seja, mostram pessoas, mostram bosque, que foge desse espírito todo geométrico. Por que eu estou citando esses dois casos? Porque me parece que o diretor está tentando mostrar de que sim, na ciência, enquanto crença, tem sempre um espaço para indefinição. E de que nesse espaço para indefinição surge aqui, isso que você está chamando de caos, essa força caótica que a razão por si só não consegue dar conta. Mais uma vez eu volto nessa expressão. A vida tem um quê de mistério, e mistério é uma coisa que se mostra e se esconde, igual melancolia, que ficou muito tempo escondido atrás do sol, e agora quando você resolveu aparecer, está destruindo tudo. Então tem esse aspecto da vida, né, que é algo muito interessante.
Então, uma ciência não dá conta de tudo. Ela é importante, mas não dá conta de todos os problemas, né? Então, e esses problemas que você destaca, eles aparecem de forma contínua. Eu não estou dizendo só o problema interpretativo do cientista, o cientista que erra, né? A sua previsão, inclusive a sua previsão da quantidade de buracos no campo de golfe. Sim. Mas os problemas que se mostram no próprio cosmos. Então, por exemplo, há um determinado momento em que neva fora de época. E aí ninguém conseguia dar uma explicação para aquilo. Por que está nevando? Não é época de neve e está nevando. Próximo do momento da colisão, chove gelo. Então parece que o Lars von Trier está querendo mostrar que a Terra ela está prestes a desmoronar. Parece que o cosmos está desregulado. E assim como se o cosmos está desregulado, os seres inanimados também. Aí ele mostra uma imagem da Terra que os animais eles estão saindo da Terra, como se eles estivessem inquietos, como se eles estivessem incomodados. Então os animais que eram para estar na Terra, eles saem da Terra. Os animais que eram para estar voando no céu, os pássaros, eles caem mortos. Os cavalos estão inquietos, os cavalos estão instáveis. Bom, se o cosmos está desregulado, por que não o homem? Então, o homem, diante da verdade da nossa condição, ele tende ao desajuste, ao desequilíbrio, às lágrimas. Então, todos sofrem, né, a aproximação do planeta melancolia. Tanto os seres inanimados, quanto os seres animados. Ou seja, parece que todos sentem aquilo que eu chamaria de uma entropia do cosmos. Um cosmos que ele tende ao desmanche, à desagregação. Então, eu acho isso muito interessante, porque eu li uma entrevista, Cauê, do Lars von Trier, e aí perguntam para ele, lá pelas tantas, se ele acredita em Deus e tal. E aí é interessante que ele diz o seguinte, que se Deus existe e se Deus fez o mundo, é como se ele tivesse construído uma locomotiva, colocado essa locomotiva em alguns trilhos, empurrado essa locomotiva e depois virado de costas para o mundo. Ou seja, o mundo ele caminha em direção ao abismo. O mundo tende a desintegrar. E Deus é totalmente indiferente em relação a isso. Essa foi uma das falas do Lars von Trier. Então eu achei isso muito sugestivo, porque me parece que para o Lars von Trier o que reina é justamente esse princípio de desagregação, esse princípio de dilaceramento. Tem um dos filmes dele, que é o Anticristo, que lá pelas tantas ele coloca uma fala na boca de um animal, que a fala é a seguinte: o caos reina. Então, eu acho que isso é bem Lars von Trier, né? É bem o pensador na escuridão, aquele que tenta refletir a condição humana a partir da constatação de que o cosmos é escuro e que não há redenção, né? Então eu acho essa desagregação cósmica e a relação que ele faz com a interioridade muito interessante. É algo que a gente de alguma maneira já tocou nesse problema, que é a cena dela colocando com as pernas, a Claire com as pernas enfiadas na lama, né, correndo com o filho no braço. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção no filme, é de que o plano da câmera, ele é sempre no nível das pessoas. Mas Sim. O olhar das pessoas está sempre direcionado para o céu, né? Então, procurando a melancolia, olhando a Antares, sempre com um telescópio enorme, gigantes, olhando para cima. Me parece que essa é uma tensão da vida humana, né? Entre o aqui, o chão. Você está dizendo que
a gente busca a redenção no mundo escuro, mas a gente busca a redenção. Isso pensando o Lars von Trier organizando o filme, né? Exatamente. Porque isso é uma coisa muito interessante, de ver como eles passam o tempo inteiro olhando para cima, né? A história inteira do filme, ela não está preocupada simplesmente em mostrar as relações interpessoais. Como se estabelece? Passa por isso. Mas essa não é a preocupação. A preocupação parece que melancolia, o planeta, gera um fascínio diante das pessoas. Tem alguma força muito forte lá em cima que gera um fascínio, né? Essa é uma cena, por exemplo, um diálogo que a Justine tem com a mãe dela, de que a mãe dela tem uma fala muito bruta. Ela vira para a mãe dela e fala assim: eu tô com medo, eu tô horrorizada diante dessa situação, né? E a situação do casamento, propriamente dito ainda, né? E a mãe da Justine vira para ela e responde: cai fora, você consegue, vaza, some, né? É praticamente isso que ela diz. Esse cai fora, me parece que a gente pode interpretar em dois sentidos, né? Então, o homem que se recusa a aceitar a realidade tal qual é, buscando redenção. Aqui aparece, então, um homem religioso, né? Por um lado, que busca, de alguma maneira, encontrar essa salvação, ainda olhando para cima, ou o homem fatalista, que se desespera, que já perde todas as esperanças, que não consegue achar mais nada em que se apoiar. Então, me parece que esse jogo, e aí porque são duas irmãs, a Claire e a Justine, me parece que elas são as duas peças aqui que formam essa engrenagem da história, né? Mas é interessante que quem faz o papel, eu diria, da filósofa, é justamente a Justine, né? Que faz esse papel. Tem uma outra passagem que eu acho uma passagem assim muito marcante no filme, porque a Justine, ela casa e ela vai para uma casa na cidade e ela não consegue ficar sozinha, e aí ela volta a morar junto com Claire. E é interessante porque ela já está numa situação de melancolia, ela está sendo totalmente tomada por aquele afeto que a impede de realizar qualquer tipo de atividade. Então ela está muito triste no quarto, ela não quer nem tomar banho, e aí a irmã, né, Claire, tem uma ideia, falou assim: bom, ela gosta muito de bolinho de carne, então eu vou preparar aqui um prato que ela gosta, e é impossível ela não dar um sorriso, né, diante dessa refeição. E aí prepara lá um prato gostoso, eles conseguem dar um banho nela, porque ela não conseguia nem se mexer, a melancolia tinha tomado conta dela, e aí levam ela até a sala de jantar, ela coloca o bolinho de carne na boca, e aí tem toda uma expectativa, o que ela vai dizer, e aí, de forma surpreendente, ela diz: tem gosto de cinza, ou seja, tem gosto de morte, né? Porque cinza é o que sobra, né, de um corpo que passou por todo o processo de decomposição. Aquilo que é cinza é uma figura da morte. E aí é interessante, porque nós não só sofremos porque morremos, nós sofremos porque sabemos que morremos. E talvez essa seja a certeza do melancólico. Justine sofria tanto porque ela sabe que ela morrerá. Então, talvez essa seja uma das marcas da sua sabedoria. Então, veja, o ônus da sabedoria é a tristeza. Eu acho que isso é algo que está presente no filme. A tristeza porque, veja, em algum momento ela precisa ou colocar fim na própria vida ou se acostumar, se habituar. O que o Lars von Trier mostra é que Justine, ela se acostuma com essa tragédia que está para acontecer. É interessante porque o próprio Lars von Trier, ele diz que esse filme foi feito em um momento da vida dele de muita tristeza. E ele diz que ele percebeu que o melancólico, ele se habitua com as grandes tragédias. Eu acho que
o que o Lars von Trier faz é projetar uma experiência dele nessa personagem. Ele projeta essa experiência. E aí é interessante que lá pelas tantas a irmã está querendo entender o que está acontecendo com ela, né? E aí Justine diz assim para a irmã: se você pensa que eu tenho medo de um planeta, você é muito burra. Fecha aspas. Ou seja, olha, eu já não tenho medo, porque eu já me acostumei com isso. Eu não tenho para onde correr, né? Ou seja, eu aceitei, né, a minha tragédia. Eu estou resignada. Veja que aí é uma posição totalmente diferente do Camus, que vai destacar que enquanto há vida é necessário lutar, mesmo que a vida seja absurda. Esse é o homem revoltado, que é o homem inquieto. Eu luto contra aquilo que eu não posso vencer. Então é uma filosofia muito bonita. Mas o Lars von Trier ele já trabalha dentro de uma outra perspectiva. Olha, contra aquilo que eu não consigo vencer, eu me entrego. Né? Eu me entrego, eu aceito. Né? E aí, um pouco mais para frente, é interessante que ela se entrega a tal ponto que o Lars von Trier mostra uma cena de entrega. E que entrega é essa? Ela vai lá para o meio do mato, no meio de uma árvore, essa árvore e aquela região, ela está iluminada pela luz do melancolia e ela tem uma espécie de relação sexual com o planeta. Você falava do elemento religioso, parece que aquilo que é divino, aquilo que é sagrado, é tão grande que é fascinante, mas também é esmagador. Então, veja, eu acho que é essa relação que ela tem com melancolia. Aquilo que me ultrapassa é fascinante, mas também é esmagador. Veja que aí é uma experiência dentro do campo do niilismo, mas que também pode ser lida dentro de uma chave religiosa. Porque quantos são os pensadores, os cientistas da religião, que falam de um Deus que é fascinante, mas também que é tremendo? Né? Eu queria que você falasse desse aspecto da divindade dentro da coerência da economia, da coerência interna da teologia. São Paulo, numa das cartas que ele dirige aos Filipenses, ele diz, né? Conquistem, alcancem a salvação com temor e com tremor, né? Deus é sempre aquele muito distante de mim, embora muito próximo, que eu consigo ter um certo espanto, medo, porque é divino, é grande, é muito superior a mim, mas se eu ficar aqui quieto, no meu canto, eu não alcanço aquela possibilidade de salvação. Então, o homem religioso, especialmente dentro da teologia, dentro da fé cristã, o homem religioso é aquele que realmente se lança com um abismo no meio, né? Há um abismo muito grande. Santo Agostinho, ele, num determinado momento lá das Confissões, no seu livro das Confissões, ele diz que ele percebe uma regio de similitudes, né? É uma região de semelhança tão grande. Deus não é simplesmente um outro além de mim. É alguém totalmente oposto, totalmente distante. E aí, por isso que dentro da teologia cristã, o primeiro passo é sempre de Deus. O primeiro passo tem que ser de Deus. Deus que precisa vir ao encontro. Esse é o grande fascínio da teologia cristã em torno da humanidade. Porque o próprio Deus resolve fazer-se homem, né? Então, se o homem quisesse toda vez cruzar esse abismo para chegar a Deus, ele sempre ia cair. Nunca ia dar certo, né? Mas, por outro lado, me parece que tem essa perspectiva de que Deus vem ao encontro, de Deus que vem e encontra o homem, né? Isso acontece sempre, porque não é Deus só quem se manifesta, é Deus quem conduz o caminho, né? E é Deus quem, no fim, dá a possibilidade de salvação e redenção para o homem. Então, Deus está em todos os momentos e parece que o homem está aqui como um fantoche, alguém fascinado, embasbacado, que está no colo dele como um ventríloco, sabe? Me parece, às vezes, que está um pouco ligado nessa situação. No entanto,
Esse é o ponto que eu acho que é fascinante na gente pensar na teologia cristã, em Santo Agostinho, na relação dele com São Paulo. A liberdade, e a liberdade, que é para a liberdade que Cristo nos libertou, essa liberdade que salva, não é a liberdade de fazer o que eu quero, da maneira com que eu quero, como eu espero. É a liberdade de confiar e de esperar, sabendo de que a situação caótica que está aqui, ela não tem a última palavra. A experiência, por exemplo, que os judeus fizeram há muito tempo atrás, que a gente chama de apocalíptica, é justamente isso. Isso tem um quê? Uma tensão na fé cristã e nas 3 grandes religiões monoteístas, né? Tem sempre essa tensão de um já e de um ainda não. Uma tensão que não se resolve aqui e que a gente lança para lá. Como vai ser esse lá? Então a gente precisa confiar escatologicamente de que Deus vai agir, que ele vai conduzir e vai levar para o caminho certo, né? Então tem uma relação aqui muito intensa, né? Esse elemento daquilo que fascina, né, daquilo que esmaga, você vê que é algo que aparece na teologia e algo que, dentro de um ambiente niilista, o Lars von Trier, ele transpõe. Mas a gente está terminando, né, o tempo correu, foi muito rápido, mas eu queria que você falasse um pouco o que representaria, né, a partir da tua leitura do filme, porque eu falo leitura do filme porque é uma literatura cinematográfica, da ideia da cabana mágica. Eu achei aquilo muito interessante. No meu modo de pensar, Cauê, a cabana mágica, ela tem a ver com todas as nossas ilusões. E entre as quais, numa chave de leitura freudiana, está a religião. A religião, para o Freud, é uma ilusão. Então, Justina está preocupada lá com o sobrinho, coitadinho, não está entendendo nada. Então ela olha para aquele menino, parece um cordeiro na boca de um leão. Né? O meu sobrinho vai morrer daqui a pouco, o que eu posso fazer por você? Ele está confiando na tia, e aí a tia fala, vamos fazer uma cabana mágica. É interessante que eles estão dentro daquela cabana, o menininho está acreditando que aquela cabana ela vai salvar, e aí o planeta Melancolia vem e destrói tudo. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. As 3 personagens, e essa é uma cena assim, eu voltei para assistir ela diversas vezes. Porque a música é alta, né? E assim, toda a composição que acontece, o planeta vindo de fundo, engolindo tudo, destruindo tudo. Tem 3 personagens. A Justine... Você tem 20 segundos que o Instagram vai cortar. A Justine chorando, o menino de olho fechado acreditando e a Claire desesperada. Essa é a experiência religiosa, né? A gente precisa se lançar e acreditar que a gente não vai ser destruído. A redenção. Tá ótimo. Obrigado, Cauê. Eu acho que foi muito boa a nossa conversa.